Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial, né? O seu Alfredo vai conversar com a gente. E os pontos principais, pessoal, é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos. Isso é uma jogada de mestre, isso foi uma burrice, um tiro no pé. As ações que estão acontecendo contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Vai dar cadeia, vai dar prisão, vai dar sanções. O que vai acontecer com o ditador brasileiro? Ele cai ou ele não cai? Também iremos falar sobre a situação do Fux. O Fux está largando a mão do Alexandre de Moraes e deixando o Alexandre de Moraes sozinho, está ficando abandonado. O que está acontecendo? Vamos falar sobre tudo isso hoje para você sair daqui, pessoal, sabendo o que está acontecendo. Valeu? Seja bem-vindo, senhor Alfredo. Como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas? Olá, muito bem. Quanto tempo, Fábio? Boas lembranças daquele tempo que a gente fez o Acorda Brasil, lá nos idos de antes de Cristo. Mas é importante que a gente esteja tranquilo. Aqui para quem não sabe aí do teu canal, do pessoal que acompanha o teu canal, eu estou fora do Brasil, estou expatriado, não indico onde eu estou, mas estou expatriado. Não estou com nenhum processo, não estou com nada. Simplesmente... Não é burro. Não sou burro. Então, essa é basicamente. E sei que será uma conversa para lá de agradável, muito divertida, até porque eu penso que uma das questões mais importantes para nós nesse momento é não perdermos o que nos resta de bom humor. Eu penso que uma das formas de nós enfrentarmos esses momentos tão assustadores que nós estamos vivendo, uma parte disso nós poderemos enfrentar melhor dando risada. Porque se a coisa está escura e está feia para o nosso lado, pode ter certeza, mas Alfredo, eles estão vencendo. Até que ponto? Até onde? Vocês não conhecem a teoria do pêndulo? Pessoal, eu estou fora do Brasil, eu posso ter um olhar um pouco diferente da realidade nacional. Eu sei que o Trump não foi eleito presidente do Brasil. Agora, também sei, né, Fábio, que o mundo hoje não é mais aquele mundo quando o Lula 1 e 2 esteve no poder. Hoje é um mundo muito interconectado. Nós temos uma mudança muito rápida das informações, nós temos uma visão muito rápida de tudo que acontece e esse diferencial, para algumas pessoas, ainda não caiu a ficha. Eu creio que é bom as pessoas prestarem atenção nesse detalhe. Eu sempre uso uma analogia, seu Alfredo, de que numa piscina ou numa praia, o salva-vida está sempre numa torre. A pessoa pergunta, por que o salva-vida não fica dentro da piscina? Estaria mais próximo, né? Mas dentro da piscina você não consegue ver o que você conseguiria ver de fora. Então, muitas das vezes, para você enxergar o que acontece no Brasil, você tem que estar de fora dessa situação, senão você se contamina. Quando você está contaminado, a sua análise ela fica contaminada. Então, as pessoas precisam entender que a gente precisa, às vezes, olhar de uma forma de fora, né? E começando com isso, seu Alfredo, o Eduardo Bolsonaro, olha só, ele vem de férias para os Estados Unidos e de repente ele volta ao Brasil e de repente ele volta para os Estados Unidos de novo. E voltando para os Estados Unidos, sai uma notícia crime aí, onde eles querem pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro e existe até um pedido de prisão. Aí era para o PGR responder em 5 dias, o PGR disse, eu não tô com pressa nenhuma, isso aí não é nada importante. Começou a briga de o Eduardo vem antes de falar o que vai fazer com o passaporte, ou o Eduardo fica. Aí, long story short, o Eduardo Bolsonaro falou, eu não vou voltar para o Brasil, eu vou ficar nos Estados Unidos. E 2 horas depois, o cara que não tinha pressa nenhuma, ele falou que nós não iremos prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aí me vem o Alexandre de Moraes 2, 3 horas depois e diz, tá tudo arquivado. Né? Uma coisa muito estranha. Então o senhor acha que foi uma jogada de mestre o Eduardo Bolsonaro ter ficado nos Estados Unidos? O senhor acha que ele é burrice, covardia? O que o senhor analisa isso aí dessa situação do Eduardo Bolsonaro? Bom, primeiro lugar, você pode não gostar do Eduardo Bolsonaro. Todo mundo tem direito de gostar ou não gostar.
mas chamar o Eduardo Bolsonaro de burro, sabe, a pessoa tem que ter uma incompreensão de tudo o que acontece. Na verdade, na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro é hoje, depois do Jair Messias, a voz mais qualificada da direita brasileira. Podem até ter uma divergência comigo. Eu considero que o Eduardo Bolsonaro é mais qualificado para a guerra cultural até que o Jair Bolsonaro. Essa é a minha visão. Para mim, o Eduardo Bolsonaro tem um cabedal de leitura, de informação, de interface. Tudo bem, o Bolsonaro não pode sair do país, mas o Eduardo fez muito bem em permanecer nos Estados Unidos. Porque na medida em que o Eduardo permanece nos Estados Unidos, ele se torna uma voz no tambor. Não adianta, sejamos francos, a história do salva-vidas. O Eduardo saiu do Brasil para olhar lá fora como a coisa está acontecendo, não só no Brasil, prestem bem atenção. O olhar do Eduardo não é um olhar só para o Brasil. O Eduardo é de todos os nomes da direita brasileira, aquele que tem interface com o Milei, ele tem interface com Abascal, com o Victor Orbán, com o Netanyahu, com a Meloni, com Salvini, com a Alice Weidel, com o André Ventura. Prestem bem atenção, com o Nigel Farage. É isso que nós vemos agora. O Brasil agora tem alguém olhando de fora e alguém que tem interface nesses lugares. Qual outro nome da direita que tem essa capacidade? Nenhum. O Bolsonaro fora do Brasil, ele é alguém extremamente importantíssimo para fazer o enfrentamento cultural, Fábio, para fazer o enfrentamento ideológico. Mais uma questão séria aí. Qual dos parlamentares brasileiros pode ser nominado pelo presidente Trump antes, inclusive, do Trump citar o nome da própria esposa num evento do CIPEC? Fala para mim. Diz para mim quem mais. Não sei se vocês viram que lá no dia que ele saúda o Eduardo Bolsonaro, ele saúda o Eduardo e depois a Melania. Esses são detalhes muito importantes e que nós precisamos ter em mente, o Fábio. Então foi uma jogadaça. Eu vou dizer uma coisa para você. Foi uma jogadaça de mestre. O Eduardo deu um nó no sistema. O Eduardo se agigantou politicamente. E o Eduardo, junto com outro nomezinho aí, que está por perto de ti, não sei qual é a distância, leva insônia para as autoridades do Brasil. E já vou dizer desde já, chama-se El Polio. Você sabia disso? Que El Polio é o motivo de terror da PF e de outros agentes no Brasil? É. Então, o Eduardo fez uma coisa, olha, genial, para ser o mínimo, o que apenas confirma que ele é, entre os Bolsonaro, o mais qualificado para a guerra ideológica. Nós vamos mostramos aquele vídeo do Eduardo Bolsonaro, nós fizemos, eu não sei se eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que esse aqui, ó. Amigo meu, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal do Brasil, atuando na Câmara dos Deputados. Obrigado, obrigado. Diga olá para seu pai. Muito obrigado. Ótima família. Cavalheiro e sua excelente família. E nossa grande e admirada primeira-dama Melania está nos assistindo agora mesmo. Você está entendendo? O Fábio, ele fala antes do Eduardo e depois da Melania. E o mais interessante, senhor Pedro, é que a Bobo News, o Merdópolis, toda essa galera diziam que ele nem conhecia o Bolsonaro.
que era coisa de bolsonarista maluco, que o Trump nem sabe quem é o Bolsonaro. Aí o cara vai numa reunião daquela ali e fala, o meu amigo Eduardo Bolsonaro, manda um alô pro seu pai. Fala, caraca, mano, esse pessoal vai se esconder agora, né? Mas é mais ou menos isso, cara. Então ele falou, realmente, eu não tinha nem bolado essa aí, que ele, antes da esposa, ele fala do Eduardo Bolsonaro. Cá entre nós, ô Fábio, eu não tenho coragem de falar o nome de outra pessoa antes de falar o nome da moça do café. Você é doido, meu? Você vai saudar num evento e vai dizer assim, ó, fulano de tal, e depois você vai falar da tua esposa? Foi uma mensagem clara, né? Foi uma mensagem,